Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Vem Cidadão Europeu. Eu sou Kelly Soares, advogada da Vem Cidadão Europeu, que é uma empresa jurídica que atua em Portugal e no Brasil, voltada para o direito migratório. Nós fazemos os vistos de curta duração, vistos de residência, nacionalidade portuguesa, italiana, relocation, que significa alugar, arrendar o seu imóvel antes mesmo de você chegar a Portugal, para que você já chegue em segurança e com a casa alugada. E também resolvemos e ajudamos aos imigrantes que se encontram em Portugal, tá? Então, vamos lá. Hoje o assunto é muito interessante. Vamos falar do visto para a procura de trabalho. Falaremos então do visto para a procura de trabalho e seus requisitos, tá? Então falaremos sobre os requisitos do visto procura de trabalho, a quem se aplica, idade, valores e observações importantes. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, tá? Um conteúdo didático e bem prático para que todos tenham facilidade em assimilar a informação, ok? Então vamos lá. Bem, o visto para procura de trabalho, ele é uma modalidade, ele é híbrido, ele não é nem um visto de curta duração, nem um visto de longa duração. Porém, ele tem algumas características, né, que pode ser aplicado para um visto de residência, tá bom? É um visto recente, ele foi criado no final de 2022. E qual é a característica geral dele? É um visto para o imigrante procurar trabalho em Portugal, tá? Essa é a forma mais segura e a melhor forma de você já chegar no país com a sua documentação, chegar legalizado. Sim, porque você terá um passe livre para entrar no país, tá? Então, você já tem uma autorização prévia para entrar em Portugal. O país já sabe que você irá chegar para procurar emprego. Então, você já tem uma porta aberta para entrar no país. E o segundo passo, você pode sim ter autorização de residência legal para viver nesse país. Então, qual é o principal requisito? Ele é um visto para procurar trabalho. A partir do momento que você encontra um trabalho regular, tem um contrato de trabalho formal, você já cumpriu o requisito principal para você ter a sua autorização de residência, que é o quê? Encontrar um trabalho. E com isso você vai ter autorização de residência legal para viver no país durante 2 anos. Isso é importante, tá? Então, a partir do momento que você tem essa autorização de residência, você pode usufruir dela, de todos os benefícios, como, por exemplo, destacamento, que é você prestar serviço para uma empresa portuguesa ou não em outros países. Ou não por quê? Porque se ela tiver uma sede em Portugal e for, por exemplo, uma empresa suíça, você pode, através dessa empresa que está em Portugal, ser realocado, ser destacado para trabalhar na Suíça. E aí você continua com a sua autorização de residência para viver em Portugal. Porém, você tem um destacamento, é um processo que é feito, a empresa faz esse processo para você residir na Suíça, trabalhando para essa empresa. Então, o primeiro benefício em ter a autorização de residência é o destacamento. O segundo benefício, você pode reagrupar os membros da sua família. Cônjuge, filhos, pais, dependendo da situação, sogros, dependendo da situação, irmãos, dependendo da situação, você pode reagrupar esses membros da família para residirem com você em Portugal, tá?
Para acontecer esse reagrupamento familiar, o que vai ser necessário? Simplesmente é necessário abrir vagas no CEF para você solicitar uma autorização junto ao CEF para reagrupar a sua família, o membro da sua família ou os membros, tá? E o CEF vai dar uma autorização. Com essa autorização, é necessário dar entrada no visto de reagrupamento familiar, no visto D6. E aí é aprovado o visto normalmente e o seu familiar, ele vai ter um visto para entrar livremente em Portugal e também obter o seu cartão de residência, que também valerá por 2 anos, como o detentor principal da autorização de residência, tá? Então, esse é o segundo benefício. O terceiro benefício, você pode muito bem dar entrada no cartão cidadão do Estatuto de Igualdade, tá? Ele vai acompanhar a vigência da sua autorização de residência e vai te dar muitos benefícios. Você vai poder ter senhas, né, logins, o seu token, a sua chave para acessar os sites de serviço público. Isso é muito interessante, é muito utilizado também. Você vai ter descontos em universidades, cursos técnicos, como um português paga. Então, você vai pagar o mesmo valor que um português paga para estudar, seja na universidade, seja em curso técnico. Você também vai ter direito, né, e facilidades para o crédito imobiliário, para crédito de automóveis, financeiros de um modo geral, tá? Então, assim, são muitos benefícios que você tem a partir do momento que você tem um cartão cidadão com o Estatuto de Igualdade. Então, se você reside, né, se a sua residência é nova, digamos assim, se tem menos de 3 anos, você não vai ter, né, solicitar para direitos políticos, porque só se solicita para direitos políticos o cartão de Estatuto de Igualdade a partir do momento que você reside mais de 3 anos no país, tá? Mas os direitos, todos os outros direitos, você vai ter como um português, tá bom? Mais um benefício, você tem livre acesso na União Europeia. Quem tem autorização de residência legal pode permanecer fora de Portugal por 6 meses ininterruptos ou 8 meses interpolados, que significa passou 3 meses fora de Portugal, para o seu país de origem, voltou, ficou 1 semana, voltou mais 3 meses, voltou, ficou 20 dias, ficou mais 2 meses, tá? Então tem essa possibilidade, ok? Tem um benefício para os imigrantes dos países de língua portuguesa, falante de língua portuguesa, tá? Angola, Brasil, Cabo Verde e por aí vai. Você, ao chegar no país, se porventura não encontrar um trabalho, tá, formal, não obter esse contrato de trabalho formal, você pode converter o seu visto em autorização de residência da CPLP. O que isso quer dizer? Que você terá 1 ano de residência legal para viver no país, tá? E custa 15 euros para você fazer o processo, que é todo online, em até 72 horas. A grande maioria das pessoas consegue a autorização da CPLP. É um papel, porém, ele tem todos os requisitos de uma autorização de residência formal, legal. Primeiro passo, você cumpriu o seu objetivo, que é residir em Portugal. Você pode usufruir do destacamento, trabalhar para uma empresa portuguesa, estando em Portugal e prestando serviços na Suíça, por exemplo,
tá? Você pode obter o seu estatuto de igualdade sem problema algum. O que ainda não é possível é fazer viagem na União Europeia, a turismo, tá? Mas convenhamos, se o objetivo maior é obter uma autorização de residência para viver em Portugal, eu não vejo empecilho algum, eu não vejo um demérito da autorização da CPLP. Pelo contrário, ela é incrível e cumpre sim para os membros da comunidade de língua portuguesa o principal objetivo, que é ter autorização de residência para morar legalmente no país. Ponto. Tá bom? Agora vamos falar do tempo que você pode se afastar de Portugal tendo uma autorização de residência legal. São 6 meses corridos ou 8 meses interpolados. O que quer dizer? Ficou 4 meses no seu país de origem, sem problema nenhum. Você vai, volta, fica 20 dias em Portugal, volta mais 4 meses, tá? Sem problema algum. Você ficou 3 meses fora de Portugal, voltou, ficou 20 dias, voltou mais 3 meses, voltou, ficou 1 mês, 30 dias, voltou, ficou mais 2 meses. É isso que significa, tá bom? Agora vamos falar dos aspectos legais do visto procura de trabalho. Ele se aplica no país de origem, antes de chegar em Portugal. É importantíssimo. Visto, não importa o país que você esteja. Se você deseja ir para Portugal, você tem que solicitar o visto antes da sua chegada, porque o visto diz a data exata que você tem para ficar no país. Ou seja, são 120 dias que você tem para entrar no país e procurar emprego. Então, por exemplo, de 1º de janeiro a 2 de abril, 120 dias. Então, dentro dessa data, dentro desse período, você tem para viajar para o país com o seu visto, sem problema algum, para passar na imigração. Então, chegou no país, você vai ter até a sua data limite, que é 2 de abril, por exemplo, para você procurar emprego e fazer o agendamento da sua autorização de residência. É bem simples, tá? Então, ele é solicitado sempre antes, por conta dessa permissão de entrada, porque o visto ele se divide em 2 momentos. Autoriza a sua entrada, entrou, ele já vira uma autorização de residência. É assim que funciona, para isso que serve o visto, tá? E com isso, você vai ter portas abertas e mais facilidade para obter empregos, arrendar casas e por aí vai, tá? Porque ele realmente é um facilitador imenso para quem deseja, para quem está se planejando para migrar para Portugal, tá? Quem pode solicitar esse visto? Qualquer pessoa, seja não tem um limite de idade, seja um aposentado no Brasil, quer solicitar esse visto? Pode, sem problema algum. Um trabalhador tradicional, convencional no Brasil, quer solicitar? Pode, não tem vedação alguma. Então, ele se aplica a todos os tipos de pessoas, tá? E como é feito esse processo? O processo, ele é analisado pela empresa VFS, tá? E também pode ser analisado pelo consulado. Eu não recomendo fazer o envio dessa documentação diretamente para o consulado, porque o gargalo é muito grande. A demora do consulado para analisar a documentação é grande demais. Então, a VFS, ela é mais organizada para fazer esse processo. Por exemplo, na nossa empresa, os nossos processos de vistos, depois que chegam no consulado,
em torno de, tivemos um agora recentemente aprovado, 13 dias. O processo em 13 dias já está liquidado e o passaporte vai direto para casa, né, de quem solicitou, do requerente. Então, é isso. Esse pedido, ele é solicitado, pode ser solicitado, a gente indica que solicite pela VFS, tá? E os requisitos são os seguintes. Eu vou falar aqui a lista de alguns requisitos principais, tá? Que são bem importantes, mas de um modo geral, tem que cumprir, né, todos os requisitos, porque no site da VFS tem lá informação com uma lista de todos os documentos que precisam ser enviados, tá bom? Então tem também valores, envolve valores e tudo mais. Mas eu vou passar aqui para vocês alguns requisitos. Primeiro deles, o passaporte. É o passaporte original que vai ser junto com a sua pasta. A sua pasta de documentação é o seu passaporte original quem vai. Ele vai seguir, tá? Você precisa de fotos também. Então, a gente recomenda que sejam fotos sóbrias, fotos recentes, não mais do que 3 meses. E você tem uma boa aparência nessa foto, porque você quer, com o visto, falar para Portugal, Portugal, é interessante me ter no seu país. Eu vou agregar para você, eu vou prestar um bom serviço, eu vou prestar um bom trabalho e eu vou agregar. Como? Contribuindo, pagando impostos, trabalhando, se dedicando para a melhoria do país. Você vai ter uma oportunidade, mas também você vai se doar, se entregar o seu melhor, tá? Então, a foto, você quer passar o quê? Você quer passar a impressão de uma pessoa que deseja, né, uma oportunidade. Então, sem brincos grandes, colares. Aqui, se eu fosse tirar uma foto, já não estaria demais, tá? O brinco eu poderia deixar, mas eu tiraria aqui o cordão, trocaria por um outro mais simples e tá tudo certo. Então, no caso de homens, se for com barba, então se atente também para o seu passaporte. Como você está no passaporte. Por exemplo, tem homens no passaporte que estão sem barba. E aí enviam uma foto completamente barbudo e que muda muito, não dá muito para saber quem é quem. Então mantenha, para homens principalmente, né? Se você tá com barba no passaporte, mantenha a barba. Então, barba feita, cabelo cortado, sem brincos, cordões aparentes, blusa polo, uma camisa social. Mulheres, sem muitos adereços, sem muitos cabelos tampando a face, né? Então, assim, isso é importante. A foto tem que condizer com uma pessoa séria, tá? É assim que funciona e é dessa forma que você vai conseguir, tá? Ter ali uma boa percepção de quem está analisando o seu processo, passar uma boa imagem. É importante. Um outro requisito são os meios de subsistência. Para aplicar para esse visto, você precisa ter, pelo menos na sua conta corrente brasileira mesmo, no banco tradicional, sem bancos digitais, no banco tradicional, R$13.000. Essa quantia é para comprovar que você tem meios de subsistência para se manter durante 4 anos no país, tá? Então é importante. E esse dinheiro vai ficar paradinho na sua conta até você receber o seu visto. Depois você vai simplesmente fazer o câmbio. Já utiliza um banco que faça esse câmbio para você, porque você vai saber em euros quantos euros você terá para a sua estada. Quanto mais, melhor. Porque a gente sabe que migrar não é fácil. Demanda muita disposição, muita mente muito preparada para aquilo e também financeiramente preparo é fundamental, tá? Preparo emocional e preparo psicológico.
Então, você precisa ter esses 13 mil reais na conta, tá? Você precisa comprovar um alojamento que você vai ficar durante o período do seu visto num local, ok? Então, pode ser uma reserva. A gente fala em reserva porque o seu visto ainda não foi aprovado. Então, você faça uma reserva de alojamento e envie. Você vai precisar, sim, comprovar com a passagem de regresso, a data final da sua passagem de regresso, tá bom? É o término do seu visto. Você precisa dessa passagem de regresso. Você vai precisar dos antecedentes criminais apostilado em Haia. E você vai precisar também do seguro saúde, tá? Que hoje é possível apresentar novamente o PB4. Você vai precisar também da sua manifestação de interesse. Você vai entrar no site da IEFP e vai fazer a sua manifestação de interesse, que significa o quê? Contar a sua experiência, tá? Quantos anos você tem de trabalho, em qual função, tá? Até 5 você pode elencar. E o que você pretende fazer em Portugal? Qual função você pretende executar no país? E aí você escolhe 3 atividades, tá? No site do IFP, é super importante. E precisa também de uma declaração de estada prevista, que é uma cartinha que você vai informar o local que você vai ficar, quando você vai e quando você vai retornar. Basicamente isso. São esses documentos essenciais, os principais documentos para você instruir o seu processo de visto para a procura de trabalho, tá? Então, é isso. É muito importante. Esse visto, ele é um visto muito acessível. É o visto mais acessível que tem para quem deseja migrar. Então, para você conseguir um planejamento, tá, financeiro, por exemplo, você tem um carro que vale 50 mil, você pode vender esse carro, aplicar para o visto. Ter essa quantia, né, de meios de subsistência e aplicar para o seu visto. Mas é claro, não podemos esquecer do planejamento migratório. É como eu falei, imigrar é muito difícil, não é fácil. Então, você, com todos os planejamentos que você vai fazer ao longo do processo, você já vai ter dificuldade. E imagina se você não se planejar, imagina se você tentar uma imigração ilegal e tentar, eu vou com 1.000 euros, sem visto, sem nada, porque eu sou brasileiro, eu consigo entrar em Portugal sem visto. É isso, brasileiro a turismo não precisa de visto. Então, sim, você vai cometer uma imigração ilegal. E o que vai acontecer? Quando a agente da fiscalização olhar para você e simplesmente ele vai ver no seu rostinho, porque eles veem, tá? Não adianta que eles veem, eles só fazem isso. E analisam expressão corporal, enfim. Ele vai ver e vai te perguntar: e aí, o que você pretende fazer no país? Quando a gente mente, fica difícil esconder a mentira, tá? A grande maioria das pessoas. Então, um gesto que você faça para poder você explicar a sua mentira, você vai ser deportado, você vai ser impedido de entrar no país. E aí, o que vai acontecer? Você vai receber um carimbo no seu passaporte, você vai ter as suas informações enviadas no SIS, você não poderá entrar em Portugal novamente por pelo menos 12 meses. Você vai ser impedido. Então, toda aquela expectativa, aquele sonho, aquele desejo, ele já vai ser frustrado. Mas por quê? Porque você tentou dar um jeitinho. Então, não adianta dar um jeitinho. E eu vou falar mais. Digamos
que você passou na imigração, foi com seus 1.000 euros, como turista, passou na imigração. E agora? Você vai gastar rios de dinheiro para fazer a sua manifestação de interesse, para ter o seu NIF, para fazer o seu NIS, sua utente. Você vai gastar em euros, você vai gastar tempo, que tempo é precioso. E ainda mais, você vai ter dificuldade para conseguir trabalho. Por quê? Porque você está irregular no país. Você foi como turista. A primeira coisa que eles vão te pedir, a sua autorização de residência. E aí, você vai fazer o quê? Você não tem. Você só tem um carimbo de entrada e uma manifestação de interesse feita que sabe-se lá se está feita correta. Sabe-se lá se o seu NIS está correto. Sim, pode estar falsificado. Nós atendemos a clientes que já passaram por isso, tiveram um NIS falso, tiveram uma manifestação de interesse falsa. E aí, você vai falar o que para o seu empregador? Não, eu não tenho, eu vim como turista. As portas vão se fechar. Agora, se você vai com o visto, não, eu vim com o visto aprovado em lei para procurar trabalho. E o requisito desse visto é, primeiro, eu tenho o contrato de trabalho para depois eu ter a autorização de residência. Então, por favor, me contrate que lhe apresentarei essa autorização de residência. Olha como as coisas mudam. Olha como fica diferente. Então, assim, mais uma vez eu reforço a importância de migrar corretamente, com planejamento, ou seja, com o visto correto, tá? É isso. Então, se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, deixa o seu like, curta o canal, ative o sininho para obter as informações e novidades. Isso ajuda ao nosso canal para que a gente possa produzir com muita frequência conteúdos jurídicos referentes à migração para Portugal, conteúdo fidedigno e que vai te ajudar nesse processo. Aproveita também e encaminha para aquela pessoa que você sabe que deseja migrar para Portugal e precisa de um visto, né? Precisa de informações reais sobre o visto para procura de trabalho. Encaminha para ela, encaminha também para o seu amigo que já reside no país e precisa de auxílio. E a nossa empresa está aqui para auxiliá-los e ajudá-los a conquistar, a emigrar com segurança e ter prosperidade no país. É isso que a gente quer e agradeço a todos, a você por ter ficado aqui comigo até o final e um grande beijo e até a próxima.